Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um artigo de Pinharanda Gomes chamado As Três Tradições Portuguesas, Coabitação e Convivência. Esse artigo de Pinharanda vai falar sobre as três tradições vivas ainda no Portugal de hoje, né? E por conseguinte, tradições essas que foram transplantadas igualmente para o Brasil. É preciso prestar uma atenção às tradições portuguesas, porque não existe uma única tradição portuguesa. E esse artigo do Pinharanda é muito interessante em relação a esse aspecto, porque a palavra tradição, sobretudo a partir das revoluções liberais, não é, e do fomento positivista, maçônico do século XIX, essa palavra foi anatematizada, né, sobretudo no Brasil, onde a palavra tradição vem sendo criminosamente substituída por conservadorismo ou por direita, né? Na verdade, dentro da nossa cultura, a palavra correta é tradição. É isso que se refere à cultura. A palavra conservadorismo também refere-se à cultura, mas num sentido anglo-saxão, né? Bom, então é preciso prestar atenção às tradições portuguesas, porque há três tradições portuguesas. Tradição é um conceito que começou a ser combatido no século XVIII, pelo chamado primado do progresso, e é um elemento radical do progresso. Não há progresso sem radical na tradição, na verdade, não é? Porque a tradição significa a transmissão, a herança, aquilo que cada geração recebe e que depois trata, trabalha e prossegue. Portanto, não há um país sem tradição, não é? Teoricamente, não poderia haver. De tal forma que, tanto na ordem científica quanto desde o transporte que era feito nos ombros humanos, né, até o transporte por aviões, é de fato uma técnica de transporte, uma tradição que depois assume no decurso do tempo vários modos. Assim como as armas, naturalmente que as armas inicialmente eram pedras e paus, efetivamente, há muitos milhões de anos atrás. Mas a partir da herança da defesa, não é? Isso veio modificando-se em modos até que se chegou, por exemplo, às bombas. Portanto, existe sempre o radical, portanto a palavra tradição. E o radical é o verbo, né? E de todos os modos subsequentes saem esse verbo. Portanto, tradição é aquilo que você conserva, é aquilo que você preserva, é aquilo que você transmite, né? É aquilo que consolida e que singulariza cada cultura. Ora, o verbo viver, o verbo transportar, o verbo saber, o que é herança é a tradição, né? Ninguém pode dizer que é contra a tradição. Por quê? Porque ao dizê-lo, essa pessoa está a humilhar-se a si próprio. Porque o primeiro elemento visível de uma tradição é a língua, não é? E nenhuma sociedade mantém-se, nenhuma família mantém-se sem a língua, sem a capacidade de comunicação. Aliás, eu já falei em alguns programas que a linguagem é o maior evento da escala da filogenia, né? E nós não podemos dizer que nós somos contra a tradição, porque depois, na comunicação com as outras pessoas, nós utilizamos um elemento espiritual, que é a palavra. Então é como se nós colocássemos a tradição como raiz e depois evolução como sequência, o que nos leva à imagem da fonte e do rio que nasce na fonte. No caso da tradição, ainda nós poderemos assumir um outro tipo de juízo. Por exemplo, o de a tradição ser o pensamento pensado, que recebemos, né? E que é a fonte do pensamento pensante. Portanto, o pensamento que nós vamos realizar no tempo e na história.
E isso tudo só pode ser viabilizado, novamente, porque nós temos língua, nós transmitimos o saber. No caso português, houve e há 3 tradições, e não uma única tradição. Há 3 tradições equivalentes aos 3 povos que mais determinaram a história de Portugal, que são os povos do livro, não é? Ou, se quisermos, os povos de um só Deus. Bem, claro que terá havido, por herança dos romanos e dos gregos, portanto do paganismo, tradições orais, que se radicaram na Península Ibérica. Agora, algum exercício de radicação que se efetuou no século IV e V, mediante a presença dos povos suevos, foi, de certa forma, anulado pelo exercício dos finais da Idade Apostólica, porque, de fato, do ponto de vista do cristianismo, o Ocidente hispânico, ou seja, a Finisterra Ibérica, recebe a influência da primeira medievalidade e apanha os registros dessa chamada Idade Apostólica. Ora, essas 3 tradições, portanto, muito presentes na Península Ibérica, portanto, as tradições dos povos do livro, cristianismo, judaísmo e islamismo, essas 3 tradições são muito fortes, né? E elas foram representadas por 3 povos, os cristãos, os mouros e os judeus. Haja vista que nós teremos, sobretudo na Península Ibérica, a presença moura durante mais de 700 anos. Não é? Esses povos coabitavam mais do que conviviam. Mas, de certo, eles coabitavam e, nos efeitos desta coabitação, eles vão gerando novas perspectivas. Não é? Claro que os cristãos, aqui o Pinharanda refere-se, a partir do início do século XIX, era, já naquela altura, apesar da Reconquista, ainda não ter garantido o domínio temporal da Península Ibérica, os cristãos já eram os povos essentes ou tenentes que tinham a terra. Né? Depois havia os mouros, e na perspectiva da Reconquista, eles eram os povos ocupantes da Península Ibérica. E depois existem os judeus, que não eram nem tenentes, nem ocupantes, mas eram estantes na Península Ibérica. Enquanto as nações tenentes e as nações ocupantes detinham o poder temporal sobre o território, os judeus estavam na Península Ibérica, mas eles não eram dono do território. Os cristãos e os muçulmanos eram. Então, os judeus, sob essa perspectiva, continuava a ser uma nação separada, mas que obedecia à lei geral do reino, seja do reino de Portugal, seja dos reinos de Espanha. Né? Isso é uma coisa que não acontecia, por exemplo, com os mouros, porque os mouros estavam até meados do século XIII e em Espanha até meados do século XV, eles interpelavam e combatiam pelo seu direito a serem não apenas um povo ocupante, mas um povo tenente, ou seja, um povo que não obedecia a outra lei que não fosse a sua lei. Não é? Então, os sinais visíveis desta arquitetura e daquilo que se chama o hábito social, a esses povos, os cristãos, os mouros e os judeus, correspondem 3 instituições de caráter pastoral. Ora, aos cristãos vai corresponder a eclésia, quer dizer, a igreja. Aos mouros corresponde a mesquita e aos judeus corresponde a sinagoga. A essas instituições, por sua vez, vão corresponder depois as instituições autárquicas. Ou seja, os cristãos vão se organizar em paróquias, aos mouros vai corresponder a alfama, né? E aos judeus vai corresponder o gueto ou a judiaria. O gueto vai dizer muito sobre o que é a nação estante dos judeus. Né? É que enquanto os cristãos e os mouros tinham, cada um, conforme o seu modo, o domínio da terra, alguns dominavam ao norte, outros dominavam ao sul, por exemplo, o sul de Portugal, o sul da Espanha, é o Al-Andalus, né? Tem uma predominância árabe, moura muito grande. Então, os judeus não têm território. Eles obedecem a quem
tinha o território. E isso também explica muito a circunstância dos judeus não terem privilegiado a constituição de patrimônio imobiliário. Eles preferiam o patrimônio mobiliário, ou seja, os bens que se podia levar de um sítio para outro. O grande patrimônio para os judeus é o patrimônio mental. Não é o casaco, não são os sapatos, não é o talão de depósito do banco, porque isso tudo a pessoa pode perder. Né? Isso nos ajuda, de certa forma, a saber como é que na tradição judaica as transmissões do saber se fazem muito por oralidade. E isto, efetivamente, também nos remete a uma outra característica, quer dizer, os judeus dão uma importância à oralidade que o cristão não dá mais, não é? E isso deve-se, em razão, entre outras coisas, pelo fato deles serem um povo estante em quase todos os lugares do mundo, de certa forma, não é? Então, entre comunidades judaica, cristãs e mouras, cada uma tinha a sua vida. Em relação às atividades econômicas, os mouros tinham descoberto o oásis no Ocidente. Existem registros de que, quando eles regressaram a Bagdá, eles referiam que tinham chegado ao paraíso, com montes cheios de árvores, com ribeiras de água e flores por tudo que é campo. Mas os cristãos e os mouros vão trabalhar o campo. Eles eram donos do território ao sul. Né? Foram eles que introduziram os progressos técnicos na agricultura portuguesa, nomeadamente as chamadas noras. Os judeus não têm uma preferência por trabalhar a terra, eles não se ligam à terra. Uma das questões que contribui para isso é a questão do descanso no tempo, né? Que introduz-se na chamada semana de 4 dias, portanto, segunda, terça, quarta e quinta. Quando, como nós hoje, vemos os sindicalistas contentes porque a semana de trabalho tem 5 dias, eles nem imaginam o que a gente perde, porque quando esses 3 povos viviam em Portugal, já havia 3 feriados distintos, portanto, de acordo com esses 3 povos. Não é? Os mouros não trabalham na sexta, os judeus não trabalham no sábado e os cristãos não trabalham no domingo. Então, de maneira que eram 3 dias de fim de semana, porque isso ia depender de qual grupo. Não é? Depois, nós temos o problema da comida, porque todos eles vão se diferenciar. Os cristãos comem carne de porco e carne de animais, como o cavalo e o burro. Os judeus não comem a carne de porco, nem a de cavalo. Os mouros também não comem carne de porco. E havia, além de tudo isso, o problema do vinho. Os cristãos bebem vinho, como se fossem água, né? Vinho batizado e vinho sem ser batizado. Os mouros não bebem vinho. Os judeus bebiam vinho, mas tinha que ser vinho puro e bom, de 16 graus, que é igual ao chamado vinho de missa, que se usa nas igrejas, não é? O vinho de missa nas igrejas é um sumo de uva, é um suco de uva fermentado. Ele é um vinho puro sem uma gota de água. E depois, o bispo da diocese tem que aprovar a marca para ser consumida nas igrejas da sua diocese. A única água que o vinho de missa leva é a chamada gota de água, que se põe antes da consagração e que significa a junção dos pecados humanos à paixão de Cristo. Depois, nós temos o quê? Nós temos o problema da comunicação. Não é? Esses 3 povos que vivem, convivem e coabitam, eles falavam línguas completamente diferentes. Os cristãos, por influência, por exemplo, da romanidade, eles falam latim, que naquela altura estava em contínua transformação. Não é? No Islão, falava-se o árabe. Não era propriamente o árabe culto, mas o árabe popular, que era a fonte e a matriz do árabe do Alcorão, o livro sagrado. Muito pouca gente sabe disso, né? Dessas diferenciações entre o árabe falado e o árabe do Alcorão. Os judeus, por sua vez, já tinham esquecido o hebraico. Era utilizado apenas o hebraico oral nas celebrações religiosas na sinagoga. Ora, é claro que essas línguas
estavam em caminho, de certa forma, como o rio através da ponte, né? Os cristãos tinham o latim, que se encaminhava para o romanço. Os árabes não se mesclaram. Eles vão manter o seu árabe para todos os efeitos, quer na vida pública, quer na vida privada, quer na vida sagrada. Nesse aspecto, os árabes conseguiram preservar muito mais a sua língua, não é, do que os cristãos e os judeus. E quanto aos judeus, eles vão falar a língua dos povos junto dos quais eles viviam. Daí a tendência remota dos judeus para ser dissimulado, né, para fazer a dissimulação, porque isso era uma forma do judeu escapar às perseguições, evidentemente, né? Ora, os muçulmanos vão receber um livro, segundo consta, né, na tradição por Maomé. O Alcorão é revelado. Ora, mas esse livro já vinha escrito. Muito bem. Esse é um detalhe que muito pouca gente sabe também. Maomé recebeu o livro escrito pelo Kalam. O que é o Kalam? O Kalam é a pena divina. Então, quando ele recebe o Alcorão já está pronto. Os mouros, portanto os muçulmanos, esse povo que recebeu o livro divino, ele afirma como princípio e fim de toda sabedoria que só Deus é Deus. E para evitar alguma confusão na unidade divina dos judeus e na trindade divina dos cristãos, eles vão criar um superlativo. Eles vão dizer que Deus é único, Alá é único, né? Quando eles criam esse superlativo, Alá é único, significa que Alá está acima de Adonai e está acima da Santíssima Trindade. Alá é único no sentido de ser universal. Não há nada fora do Islã, né? Nada. O Islã não admite nada, rigorosamente nada fora dele. Então, único é um adjetivo superlativo. E esse adjetivo superlativo indica necessariamente que ele exclui tudo, não é? E está excluído a Santíssima Trindade e o Deus dos judeus. Esse adjetivo é único e não há hipótese de discutir seja o que for. Então, quando se fala que Alá é único, e aqui nós temos a ideia de unicidade. Então, portanto, enquanto os judeus e os cristãos, de certa forma, admitem conversar alguma coisa sobre os seus deuses, criadores, o muçulmano não. Está fora de cogitação. Ora, como todo mundo sabe, esse é um método que é destinado a limitar a liberdade de interpretação, né, dentro do mundo muçulmano. Então, quando se proclama um sistema único, né, quando os muçulmanos proclamam o seu Deus como Alá é único, quando eles proclamam um sistema único, unicista, todo o resto se cala, né, porque não há nada fora disso. Mas o princípio que deriva dessa unicidade divina é a justiça, que é o próprio Deus. A revelação que é feita pelo profeta, por Maomé, e a lei que vai ser executada pelo califa, né? Então, o fato da unicidade de Alá, o profeta junto com Deus, a lei, né? E essa lei é executada pelo califa. A lei é chamada de Kalam. Lembrem-se que Kalam é a pena divina.
e a lei é kalam. Esse kalam é determinante, ele é fatal. A religião islâmica é concêntrica com a política. O Islã é uma teocracia política, né? O Islã funde o poder temporal e o poder espiritual. Enquanto no Ocidente cristão se procurou distinguir a esfera temporal e a esfera espiritual como ordens separadas, uma coisa é a igreja, outra coisa é a religião, e essa diferenciação tornou-se ainda mais evidente e incontornável a partir do momento que os estados se tornaram laicos, não é? Portanto, a partir do momento que rompe efetivamente a união, a ligação entre o trono e o altar. Então, o mundo muçulmano manteve a esfera temporal e a esfera espiritual unidas. O ocidental manteve a esfera temporal e a esfera espiritual como ordens separadas. No islamismo não existe essa separação. A religião é concêntrica, repito, a política, né? Aliás, verdadeiramente não existe política, nem existe religião dentro do Islã. O que existe é o Islã, né? O Islã é todo o povo em marcha à luz da lei, em marcha à luz de Kalam. Tá? Bom, nos tópicos do judaísmo também existe uma unicidade. Só que existe uma maneira mais elegante de dizer as coisas. Não é? Eles falam que só Deus é Deus e não há outro Deus fora dele. Não há outro Deus além de mim. Né? Então a noção de uno no judaísmo é bastante e coloca Deus na dependência do juízo humano. Porque enquanto o nome de Deus no Alcorão se impõe de uma forma determinante e fatal mesmo, né? Na Bíblia, sobretudo nos Salmos, Deus só assume que é uno quando, através dos profetas, ele diz aos homens que é uno. De fato, quando se atenta na aproximação dos judeus à ideia de Deus, a gente vê que o que pesa não é o Deus criador. O Deus criador é como se fosse um mito antigo recebido da pré-história. O Deus que fica no Antigo Testamento é o Deus libertador, é o Deus que liberta do Egito, é o Deus que traz o povo para a terra, é o Deus que liberta. Ora, o livro dos judeus não foi dado escrito, diferentemente do Alcorão, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, a espiritualidade judaica não podia dizer que o livro tinha sido dado por Deus. O livro foi inspirado por Deus. O muçulmano já fala que o livro foi dado por Deus, ele já recebeu pronto. Né? Então, no islamismo, o Alcorão é um livro recebido. No judaísmo, o livro é inspirado. Portanto, nós temos aqui também os níveis distintos de criação, de revelação e de libertação. Né? Mas também existe a esfera do temporal e do espiritual. E no judaísmo ela também é quase concêntrica, embora não seja verdadeiramente da forma como é no mundo muçulmano, não é? Embora a lei do templo seja uma lei independente e autônoma, ela acaba por se confundir com a lei de Israel. Então, se pode dizer que o rosto, a lei, não é? É o rosto da vida de Israel. Ora, como é que fica o cristianismo diante dessas tradições? É claro que o cristianismo, a partir das palavras encontradas no Antigo Testamento, ele descobre que há 3 pessoas. Tem 3 nomes diferentes. E isso levou os teólogos numa lide apostólica muito grande. Esses teólogos foram pensar muito sobre o que seriam esses 3 nomes, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade.
Porque o judeu não tem trindade, não tem noção de trindade. E o muçulmano também não. Aliás, para eles isso é uma bizarrice completa. Eles não entendem como é que que o Deus cristão pode ser 3 pessoas em uma. Né? Bom, e essa questão de lidar com 3 nomes diferentes, esses estudos que os teólogos antigos fizeram, eles colocam que seriam apenas atributos de Deus, seriam realmente 3 pessoas diferentes. Enfim, os estudos e os debates sobre isso vão ser muito intensos. Né? E a opção da teologia medieval foi assumir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são apenas atributos de Deus uno, o verdadeiro, mas são pessoas desse mesmo Deus uno. Então, é um Deus que é uno, mas é trino na sua revelação. E é aqui que se dá a emergência do trinitarismo, não é? Que vai levar o cristianismo a se afastar da arcaicidade judaica e também a provocar no século VI, não é? Aquilo que viria a ser a unicidade islâmica. Então, o Islã, quando coloca que Deus é único, em sendo uma religião posterior ao judaísmo e ao cristianismo, ele encampa, ele faz isso e tenta encampar, não é, Alá como o verdadeiro Deus. Então, os deuses que vieram anteriormente, judaico e cristão, simplesmente preparam a vinda para o Deus verdadeiro, que é Alá. Ora, o que vai acontecer com essa ideia da unicidade islâmica? Porque o islamismo é posterior à trindade. Não é? O islamismo vem depois da ideia de trindade. E o islamismo vai reagir muito fortemente contra a ideia de trindade. De toda forma, quanto à ideia da convergência, né, entre o poder espiritual e temporal no cristianismo, o cristianismo não tem a concentricidade de poder. Né? Uma coisa é o poder temporal, outra coisa é o poder espiritual. Então, a partir do momento que Jesus disse aos discípulos que meu reino não é desse mundo, evidentemente que esses poderes se separam, né? O poder temporal e o poder espiritual. E, nesse aspecto, o cristianismo seguiu o caminho de rejeição do reino desse mundo, quer dizer, do poder temporal. E é a partir daqui que, através dos grandes teólogos, vai se proceder à separação das ordens temporal e espiritual, que, por vezes, vão se tomar de poderes que vão lutar um contra o outro. Não é? Veja, a história da Europa, a história do Ocidente está cheíssima de reis, de imperadores que investem contra a Igreja de Roma e vice-versa. A Igreja de Roma tentando conter, né, absorver, encampar esses poderes temporais. Né? Mesmo que os reis medievais fossem ungidos ou sagrados ou entronizados através da figura do Papa, mesmo assim nós temos ainda uma não concentricidade de poder na Europa, não é? Porque o Papa continua sendo Papa e o rei continua sendo rei. Nem Carlos Magno, que foi um imperador que criou uma proximidade muito grande, né, entre a igreja, entre o cristianismo e o Império Carolíngio, nem Carlos Magno, portanto, fará coincidir essa ideia da concentricidade do poder. Então, das 3 religiões reveladas, o cristianismo é a única religião onde a concentricidade do poder, portanto, a junção do poder temporal e espiritual, permanece distinta. Não é? Ora, a ordem temporal e a ordem espiritual são diferentes. Não é? A ordem espiritual é o reino que não é desse mundo, mas
paradoxalmente, parece que os cristãos têm de fazer esse reino neste mundo. E isso é um grande desafio, não é? Portanto, esses povos vão viver e vão conviver uns com os outros. Vejam que nós temos aqui, em termos de concepção religiosa, posições religiosas completamente inconciliáveis, né? E evidentemente que isso será um desafio imenso. Como é que esses povos vão conviver sem se auto-aniquilarem, né? Então, esses povos na Península Ibérica, eles vão viver e conviver uns com os outros. Tem problema de divergência, tem problema de convergência, mas na Península Ibérica, de certo modo, eles puderam viver e puderam definir, digamos, 3 escolásticas distintas. Portanto, 3 sistemas de filosofia distintos. E isso é algo muito curioso, porque essa característica é exclusivamente da Península Ibérica, né? Ela não existe em outro campo da Europa. Ora, a escolástica latina, por exemplo, vai permanecer até o século XVI. E ela acabou por ser muito determinante em Portugal e na Espanha. Os árabes vão dar um grande avanço ao pensamento filosófico, porque eles vão receber, através da Síria, a herança grega e vão colocar essa herança em árabe, não é? E depois, no século XIII, vai haver um grande avanço, portanto, ao chamado milagre da comunicação, onde a escola de Toledo alcança uma proeminência magnífica, né? Então, nessa escola de Toledo, foi possível reunir numa escola um árabe com os textos dos gregos em árabe, que traduzia para o romanço, o hispalense ouvia em romanço e vai colocar aquilo em latim. Então Toledo vem a ser um grande centro, não é? Em que esses três sistemas de filosofia vão fazer escolas, realmente, não é? E é daqui, não é, que toda a Europa vai receber a herança grega através da via árabe. Isso é um ponto. Então não há filosofia europeia tão cedo, não haveria filosofia europeia tão cedo, se não tivesse havido essa cadeia de tradução simultânea, que foi a escola de Toledo, não é? Onde você tinha judeus, cristãos e árabes, todos eles convivendo, né? Portanto, aquilo que aqui no Brasil se fala sobre a presença dos árabes na Península Ibérica é muito diferente. Quer dizer, hoje o que nós temos, esses árabes que estão hoje invadindo a Europa, não tem nenhuma relação com o que aconteceu naquela altura. É preciso separar alhos de bugalhos, tá? Evidentemente que a religião muçulmana, o Islã, muçulmana não, o Islã continua sendo universal. Isso não modificou, isso não alterou desde Maomé para cá, né? Mas evidentemente que a forma de convívio desses povos com os judeus e os cristãos, sobretudo na Península Ibérica, de fato, vai ser uma atuação singular. E não pode se pegar essa atuação singular e tentar transformá-la ou diminuí-la. Porque ali nós temos uma cultura tríplice que emerge, uma tradição tríplice, sobretudo em Portugal, que nós não teremos em nenhum outro lugar da Europa, não é? Ora, evidentemente que existem esses 3 sistemas de filosofia, vai haver, claro, confrontos na manutenção desses sistemas de filosofia, na colaboração, na transmissão, né? Tem, evidentemente, pontuado com tudo isso as questões das guerras. Enfim, essas questões todas, apesar de tudo isso, conseguiu-se, não é, criar, em algum momento, um diálogo entre os judeus, cristãos e muçulmanos. Ora, no plano dos judeus,
e dos cristãos, não está em causa a opção pela guerra. Embora, num determinado momento, Jesus tenha dito que não veio trazer a paz, mas veio trazer a guerra. Mas isso é interpretado num sentido alegórico. Para o muçulmano, não. A jihad, a guerra santa, faz parte do processo da conversão, não é? Porque Allah é único e não pode haver nada fora do Islã. Então, pelos cristãos, a guerra, de certa forma, está posta de parte. Ora, a guerra só começa a ganhar relevo para os cristãos quando eles vão assumir a face do Império Euro-Romano. E isso vai se dar aproximadamente no tempo de Santo Agostinho, não é? Sobretudo na ideia da cidade de Deus, porque Santo Agostinho é o grande manifesto, a cidade de Deus de Santo Agostinho é o grande manifesto a favor da romanidade, que é o que muitas pessoas não valorizam. Romanidade sim, mas cristã. E aqui lembrando, Fernando Pessoa, que há 3 colunas que sustentam a cultura ocidental e cristã: a filosofia grega, a ordem e o direito romano e a moral cristã, a tradição cristã, não é? Portanto, quando Santo Agostinho vai a favor da romanidade cristã, ele está defendendo esta herança que é própria do Ocidente, né? Então, a Igreja vai herdar os carismas do Império Romano. Portanto, também ela herda o direito à guerra, vamos dizer assim, né? A partir do momento que a Igreja é transformada em religião oficial do Império Romano. Entretanto, a própria Igreja em si nunca foi, diferentemente do Islã, uma corporação, uma estrutura, uma organização que privilegiasse a guerra. Nós teríamos como um caso isolado os templários, que serão monges e guerreiros simultaneamente. Um padre não é alguém voltado para a guerra, não é? Diferentemente do mundo muçulmano, onde todo exercício sacerdotal é impreterivelmente um exercício militar também, não é? Sobretudo, nós vemos isso expresso dentro das taricas, né? Da formação das taricas, dos sheiks. Nós já fizemos um programa de rádio sobre isso, né? Bem, então a Igreja vai herdar do Império Romano a questão da guerra, né? Ora, o direito à guerra só vai se pôr quando, depois do século VIII, o Islã ocupa uma parte substancial do sul da Europa. E mais, ele ocupa o norte da África, porque tudo isso foi contra a Igreja. Porque os povos do norte da África, desde o Egito até o Atlântico, eram povos que tinham sido cristianizados. As pessoas esquecem disso, não é? Então, quando os árabes vão para a África, reconquistando a África, é uma luta contra o cristianismo. E, evidentemente, a luta, Carlos Magno mantém os árabes situados além dos Pirineus, não é? E depois, somente com a reconquista da Península Ibérica, portanto, Portugal e Espanha, as coroas peninsulares, é que vão definitivamente expulsar os mouros da cristandade, e aí vão fazer o processo inverso, né? Portugal logo pula para Ceuta, para a África, e isso significa a recuperação dos campos cristãos que haviam sido tomados pelos árabes, não é? Ora, hoje em dia, nós temos de novo uma predominância árabe dentro da Europa, dentro da África, não é? E aquilo que a reconquista da Península Ibérica fez, perdeu-se quase que por completo. Ora, então, esses povos africanos são os povos do tempo do Santo Agostinho, portanto, do século IV, do século V, todos eles eram cristãos. Nós também já fizemos um outro programa de rádio falando sobre Cristo no Islã, onde a gente abordou uma parte
né, dessas questões ligadas ao cristianismo e ao mundo muçulmano. Bem, esses povos do tempo de Santo Agostinho, portanto do século IV e V, são cristãos. E eles são cristãos mouros. Eles vieram da Mauritânia. E os mouros desbastaram tudo. Talvez isso do norte da África nos ajude a compreender como é que foi fácil aos mouros do norte da África adaptarem-se aos valores da cristandade portuguesa, por exemplo. Né? Porque isso é uma questão também, quer dizer, Portugal terá sempre muito boa relação com os judeus e com os árabes. E pouquíssima gente pensa ou tem estudo suficiente para entender que muito disso devia-se aos acordos comerciais que eram feitos, mas sobretudo que havia uma herança cristã, não é? E que Portugal soube explorar, no bom sentido, né, essa herança. Evidentemente que esses mouros, esses cristãos mouros, né, no fundo, eles têm uma herança cristã, e é claro que a ocupação dos territórios e, sobretudo, depois os problemas da expansão no Oriente, né, e da conciliação do poder islâmico no Oriente, isso vai levar à consideração da necessidade de uma guerra justa, de uma guerra santa. E embora essa guerra santa não estivesse nos projetos doutrinários da igreja cristã, né, ela foi assumida. E essa é a razão pela qual nós vamos ter, por exemplo, a ideia das cruzadas. Né? Porque quem lança a chamada Guerra Santa, de fato, é o Islão. É o Islão que pratica a Guerra Santa. É o Islão que quer levar a Guerra Santa até os confins do mundo, de maneira que o mundo inteiro seja Islão. Né? Então, como é que os cristãos da Europa vão responder a um chamado de guerra? Eles vão responder com as cruzadas, evidentemente. Então, os cristãos europeus não eram especialistas, né, nem criadores de cavalo, nem de cavalaria, como eram os árabes, por exemplo. Então, a jihad chamava-se crescentada, que é a guerra do crescente. Por quê? Crescente por conta da lua, né? Da lua crescente. A Europa respondeu à jihad da crescentada, né, com a cruzada, que é a guerra da cruz. Então criou-se a guerra da cruz contra a guerra da lua crescente. Né? Então é a crescentada contra a cruzada. E é nesse contexto, aliás, que vai surgir não só os movimentos de nações para ir à Terra Santa, né, a reconquista de Jerusalém, mas vão surgir também as ordens religiosas e as ordens militares, como, por exemplo, a Ordem do Templo, que era destinada à proteção dos peregrinos em Jerusalém, e não propriamente uma ordem criada para fazer guerra aos muçulmanos. Não é? E se é verdade que os judeus na diáspora, em certo dia da semana, ao rezarem o salmo, eles rezavam: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se colhe ao céu da minha boca. É de crer que os templários, quando viajaram para a Terra Santa, para se protegerem, e para protegerem os peregrinos cristãos, para proteger Jerusalém, né? Mas proteger a si próprios também, por que não? Proteger sobretudo aqueles peregrinos que iam para Jerusalém, que iam para o mundo das lamentações chorar a destruição do templo, chorar a destruição do abandono da sua herança real, né? Chorar o afastamento desse Deus. Né? Então é muito curioso quando nós vemos, portanto, que estudamos a história da Península Ibérica e aonde a gente vai, de fato, verificar que nós estamos diante de
três tradições tão distintas e que essas tradições hoje estão, se nós soubermos olhar, procurar, se a gente tiver conhecimento, a gente as enxerga perfeitamente vivas ainda, né, no Portugal de hoje, na Espanha como um todo de hoje, né? Isso é muito curioso. E, de certa forma, seria muito interessante nós tentarmos perceptar o que dessas três tradições portuguesas, né, enquanto coabitação, enquanto convivência entre judaísmo, cristianismo e islamismo, convivência pacífica mesmo, o que nos ficou disto como herança portuguesa para o Brasil, não é? Então, vamos entender a importância da ideia da palavra, da recuperação da palavra tradição, né, que é um conceito tão basilar dentro da cultura luso-brasileira, e infelizmente esse conceito vem sendo solapado por uma literatura anglo-saxã e, sobretudo, desafortunadamente, existe uma parcela de um grupo no Brasil que se autodenomina uma direita cristã, que tem feito reiterados esforços no sentido de apagar ainda mais a memória e a herança e o legado dessas três tradições portuguesas que existiam no Brasil, né, substituindo-as artificialmente por uma tradição anglo-saxã. Ora, a nossa herança não é anglo-saxã, a nossa herança é peninsular. Portanto, é preciso ter em vista e investir no resguardo da nossa tradição, sobretudo porque ela é uma tradição muito bonita, porque ela mescla coabitação, convivência e uma riqueza filosófica incomensurável, porque ela parte do diálogo e do convívio, nem sempre harmonioso, né, entre as três religiões reveladas. Muito bem, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa. Fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.